cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e dia, clamando por ele sepulcros e pelos mortos. Ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de povos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os povos para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos povos. E a manada, que era cerca de 12.000, precipitando-se descendo abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade dos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viu o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava e deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiraram. Meus irmãos, aqui em Marcos capítulo 5, 1 ao 20, é a leitura feita, vamos fazer mais uma oração. Pedir iluminação ao Senhor nesse texto. Senhor, abençoa o teu povo neste momento com uma palavra que será pregada, tanta iluminação para o entendimento que foi narrado aqui por Marcos, e de fato eu seja um expositor fiel. Deus, de fato, Cristo seja glorificado na sua revelação aqui por meio dessas letras, a qual nos mostra a sua grande obra de libertar as pessoas. Nós também fomos libertos do diabo, do senhorio do demônio, e aqui estamos. O Senhor nos trouxe para fazermos parte do povo ao qual o Senhor nos salvou pelo sangue do teu filho Jesus. Então, vamos abençoar essa série de sermões para o de Marcos e a tua igreja que aqui se reúne para ser alimentada. Comigo, a paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, continuando, né, a série de mensagens extraídas do Evangelho de Marcos. No domingo passado, nós nos deparamos com a narrativa, né, de Marcos sobre o poder de Jesus sobre a natureza. Jesus sendo revelado como Deus Criador, Deus que tem poder, né, sobre o mar, o vento. Quem é esse que até o mar, né, quem é esse que os ventos lhe obedecem? E vimos aqui uma sequência de salmos falando do Deus que controla o trovão, do Deus que controla os relâmpagos, do Deus que controla o mar, do Deus que dirige a tempestade. E os discípulos que estavam no barco, no mar da Galiléia, eles estavam diante desse Deus. E eles passaram por essa experiência, a experiência na qual os salmos narram desse Deus que acalma a tormenta. Eles estavam lá diante desse Deus em carne. Eles viram esse Deus da ordem aos ventos, da ordem ao mar, da ordem à tempestade, que era imediato obedecer a ele. E aí aprendemos que Deus está tudo sob o seu controle. A momento na nossa vida, talvez não seja as tempestades, né? Mas são as dificuldades que passamos. E temos certeza que Deus, que tem o controle de todas as coisas, Deus que dirige a nossa vida, seja qual for a tormenta, seja qual for o problema, Deus que comanda os trovões, Ele comanda a nossa vida.
ele comanda a nossa existência. Nada acontece que ele queria. Quando acontece, o que for e ruim, Deus está. Então vimos isso aí, irmãos, no ano do tempo passado. Aí esse Deus, né, que vê que o mal obedece, Marcos começa aqui ainda continuando a sua narrativa, diz que quando Jesus desce, o mar se alcança, eles conseguem atravessar, né, o lago, que era um grande lago, né, eles conseguem atravessar e acaba desembarcando na terra de Gerasenos. Aqui Marcos, conhecendo esse local, e fala, na minha pesquisa, diz que esse lugar é cheio de sepulturas abertas, e acabavam se tornando cavernas. Que os judeus eles tinham ali, né, uma prática, não de cemitério, que se cava como a gente tem, se cava em cemitério. Existia esse tipo de cemitério lá, mas era muito comum sepulcros com pedras, né? Tem uma pedra tapando a entrada de sepulcros. E às vezes você estava andando, como se estivesse aqui. A gente não tem essa cultura. Mas as pessoas abriam os sepulcros particulares, aí colocava lá no terreno da casa dela, no terreno dela, né? Estava lá. E você passava por vida, aquilo ali é uma sepultura, tudo isso. E havia lugares com muito dessas sepulturas, essa terra aqui dos Gadarenos, era muito comum isso. E sepulcros vazios, que não tinha pouco lá, aberto. E Jesus chega justamente nesse local aqui, ele tinha um propósito, um homem. E aí, Marcos narra que nesse lugar havia um homem possesso de espírito. Um homem que ele era louco, né? Podemos colocar assim. Uma pessoa que não tomava banho, né? Morador de rua, violento. As pessoas corriam dele. Né? Tinha que amarrá-lo para ele não fazer algo, né? Para ficar algo grave contra alguém, ferir alguém. Ele vivia amarrado. Ele chegava até a torar as cordas e correntes também, sem dar de correntes. Então, não se tratava apenas de uma pessoa com problemas psicológicos, psiquiátricos. Era alguém que o problema psiquiátrico dele era, estava por trás desse problema dele, era espíritos malignos. Estava por trás do problema desse homem. No Evangelho de Marcos, de Mateus, no capítulo, diz que foram dois homens. Marcos diz que foi um. Foram dois ou um. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas acredita-se que eram dois de fato, mas que um provavelmente era o mais conhecido, que se destacava mais. Talvez o outro fosse mais manso, fosse bem mais quieto. Quem andava com esse outro, e esse outro era o que fazia mais prejuízo. Então, duas pessoas loucas que davam trabalho nesse local, e dava medo. Eles eram violentos. Eles eram violentos. E a população chegava, né, a confrontá-los e a prendê-los, mas eles se livravam das cadeias, vamos dizer aqui, eles quebravam as cadeias, brilhos, eles despedaçavam. Eles não estavam no natural deles, eles tinham uma força sobrenatural. Como Sansão. Sansão tinha um poder sobrenatural, mas que era um poder que era do Espírito Santo. Era um poder. Sansão matou um leão sozinho, né? Com uma força dele brigando. Foi com a arma, ele matou. Então, um homem que pode ter uma força para um leão. Ali, sob o controle do Espírito Santo. Tem poder sobrenatural. Sansão matou 1000 homens, né? Com uma queixada. Sozinho. Qual homem que tem capacidade de lutar com 1000 homens? Mas ele ali estava no sobrenatural. E esse endemoniado aqui, né, também ele tinha força sobrenatural. De quebrar corrente, partir portas, né? Ninguém poderia com esse homem aqui, porque ele tinha, né, espíritos, não era um espírito só não, é aqui que deixa eu fazer vários espíritos o dominando. É uma realidade que a gente tem medo desde o começo do Evangelho de Marcos. Marcos, ele vem narrando essas histórias, né? Essas passagens de Cristo dava entrada com pessoas endemoniadas. Até nas sinagogas, as pessoas demandam uma pessoa na sinagoga. Mostrando, de fato, que o homem está sob o domínio do diabo. Se ele não é possesso, mas todo ser humano, aqueles que não são crentes, né? Aqueles que não são convertidos, aqueles que não foram libertos pelo
adultério, todo ser humano está sob influência de Satanás. E existem aqueles que Satanás, os demônios, se apossam da maneira, controla eles ao ponto de deixar a pessoa enlouquecida, fazendo coisas bizarras. Não se tratando apenas de um comportamento natural da pessoa própria. O pecador, ele pode fazer coisa bizarra sem dar processo. Nós somos pecadores. Nós somos rebeldes, né? Nós pecamos contra Deus. Mas há pessoas que criaram a mãozinha para fazer coisas maléficas, né? Fora dos limites. Então, ele conta, né, sobre esse nome aqui, esse endemoniado, que era conhecido nesta terra e que ninguém dos versículo 4 podia subjugar contra ele. Tem casos, né? Casos nos nossos dias, desses loucos aí, afirmando de qualquer possessão, se tem algo desse tipo. Pessoas que não conseguem tomar, são violentas, né? Tem até força para ligar com as pessoas. E isso é estranho para uma pessoa dessa com tanta força, realmente. Mas eu acredito, irmãos, que problemas psiquiátricos, eu creio, que sempre tem ali algo espiritual por trás. Tem algo espiritual por trás. Opressão, né? Depressão, tem algo espiritual por trás que oprime, que não passa a ser oprimido. E a Bíblia está revelando essa realidade. Né? Os psicólogos aí seculares, né? Não há influência de espírito no homem. Não existe isso. O rei Saul, por desobedecer a Deus, Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse, tirasse a paz dele. É a opressão maligna. Existe espíritos que oprimem o ser humano. É isso que a Bíblia aqui em Marcos está querendo mostrar aqui. Não é só esse significado. Isso é real no mundo inteiro e ainda continua acontecendo. Há muitas pessoas sobre o poder, sobre a influência do mal, dos espíritos do mal. E esses espíritos existem. Existe um padre, eu acho que não sei se ele faleceu, aquele padre perfeito, não já ouviu falar. Ele teve um tempo de fama, né, na Rede Globo. A Rede Globo sempre consultava ele para fazer explicações sobre o paranormais. E não acreditava em nada do paranormal. Ele dizia que tudo isso era mentira. Negando a realidade do mundo espiritual, a realidade dos demônios. Quer dizer, que não existia isso, nem anjos, nem demônios. É a doutrina dos saduceus. Né? Os saduceus eles também não acreditavam na realidade espiritual. Nem anjos, nem demônios, e nem em vida após a morte. Os saduceus não acreditavam nisso. Já os fariseus alegavam tudo isso. Existiam espíritos, anjos e vida após a morte. E aí a doutrina do padre perfeito, né, era a doutrina dos saduceus. Só acreditavam no natural. Não acreditavam em nada sobrenatural. O saduceu acreditava no sobrenatural. Só foi lá quando Deus desceu na sacerdente, né, fez toda aqueles milagres do Egito. Mas não tem nada de sobrenatural acontecendo. E Jesus mostrou que eles estavam enganados. Existe sim espírito maligno. Inclusive, que pode dar doença nas pessoas. Uma mulher curvada, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, disse uma mulher de 18 anos que andava encurvada, era um demônio que causava cair. Jesus expulsou o demônio. Causava cair na cabeça. Você vai encontrar casos de pessoas que eram mudas, surdas, e a Bíblia atribuiu ao demônio aquela enfermidade, que causava aquela surdez, que causava, né, um problema de fala da pessoa. Isso existe. Agora, só Jesus é que pode curar a pessoa, libertar a pessoa do poder do diabo. Né? Nenhum ser humano tem isso. Infelizmente, algumas igrejas, várias hoje, né, têm pego essas passagens da Bíblia e crito na realidade espiritual, né, do mal, e têm feito cultos, né, para expulsar o demônio das pessoas, generalizando, dizendo que tudo que ruim que acontece na vida do ser humano é demônio. E aí você tem que ir para um programado para esse fim, para poder tirar esse demônio da sua vida.
Nós não acreditamos, nós não fazemos isso. Nós acreditamos que existe a realidade do mal. Existe. Existe o demônio. E ele tem muito interesse na igreja. Os demônios procuram atrapalhar a vida da igreja. E o próprio apóstolo Paulo diz assim, que nós não ignoramos os ardis do diabo. Paulo fala isso, né? Na sua segunda carta aos Coríntios. A gente não deve ignorar o diabo. Não devemos, como eu falei na pregação, né? Subestimar o interior inimigo. O diabo, nem ignorar a sua existência, nem ignorar os seus ardis, os seus planos. E o diabo, ele ataca a igreja. Vai, verdade. Mas nós devemos tratar o diabo como resistindo, né? Ele não cedendo a pegar, ele nos apegar à verdade de Deus. Mas esses males não serão vencidos com malignidades aí, com sal grosso, né? Com galho de arruda. Nada disso vai espantar o mal. Mas Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E aqui diz o texto que esse endemoniado, que andava aqui em noite, berrando, ele gritava, né? Morando no sepulcro, se ferindo com pedras, quando ele avista Jesus, ele corre. Porque não só ele, os demônios que estão naquele homem, não é o homem que não. É os demônios que estão naquele homem. Ele vê algo além do físico de Jesus, da aparência física de Jesus. Ele só vê o homem ali. Os demônios são seres espirituais, ele vê algo além. Eles veem algo além. E desce ali de vapor, né? Vindo da Galileia. E aí que diz que ele corre, ele sabia de quem tratava. Quem chegou ali se corre. Veja que o demônio, ele reverencia a Deus. Veja como ele reverencia a Deus. E a diz que os demônios estremecem diante de Deus. Porque os demônios são seres rebeldes, pecadores, mas eles têm reverência diante da presença de Deus. Você pode ver aqui, né? Embora ao mesmo tempo eles sejam seres desobedientes, mas eles reverenciam a pessoa de Deus. Diz aqui que eles se prostram. Né? O demônio se prostrou, os demônios se prostram, fazendo aquilo que se prostram. Aquele homem, coitado, ele estava sendo dirigido. Eu acho que nem lembrava, nem se passava, acho que quando a crise passava, o demônio aliviava. Se prostra ali naquele momento. Ele sabia que estava ali. Criador, né? E é este homem e o mar e o vento obedece. Mas Marcos diz um detalhe aqui. Jesus ordena, sai deste homem, espírito maligno, espírito do mal que humilha as pessoas. Sai desse homem. E ele vem, se prostra e pede lá em Mateus, né? O demoniado diz, relata lá, que viesse nos atormentar antes do tempo. Ele sabe, os demônios estão cientes que existe um dia de juízo para ele. Ele sabe disso. Assim como nós aqui estamos conscientes que haverá um dia de juízo, condenação para os pecadores, você está consciente disso. Você sabe disso, que haverá um dia de juízo que iremos prestar. Os demônios também sabem. Os demônios são mais cientes do que o ser humano, porque o ser humano já pergunta. Essa história de julgamento final, de vida do Cristo, tem gente aí negando isso. Isso é besteira, isso nunca vai acontecer. Os demônios, eles colocam tudo nos homens. O demônio tem interesse que você seja interno. O demônio coloca tudo no coração. Mas eles sabem que o dia que eles vão prestar contas a Deus, no dia do juízo, que eles serão condenados. Até lá, o que eles fazem? Enganar os homens, comparar os homens. Né? É difícil. Lá em Judas 6, deixa bem claro que demônios, né? Anjos que Deus não perdoou, eles estão reservados para o dia do juízo. Estão reservados para o dia do juízo. Por isso que eles falam, né? Viesse nos atormentar, não é a nossa hora ainda não. Chegou o nosso momento de condenação. Tem um dia.
E eles pedem, conjure-se, não nos atormentes, por Deus. Deus tem muito para eles têm medo de fé, eles têm medo da condenação. Não nos atormentes, por favor. E Jesus pergunta o nome. Qual é o teu nome? Eles eram vários, né? Somos muitos. Nosso nome é Legião. Interessante que a quantidade de demônios que esse nome tem, né? E vai dizer aqui que os demônios pedem para que Jesus não mande eles para o abismo, que lá na Lucas, né? Também deixa bem claro, não nos manda para o abismo, que é um poço, fundo sem fim. Eles têm medo disso. Imagina você hoje está aqui, né? Boa, né? Inconfortável, morre e vai parar num poço escuro, profundo, né? Desespero, né? E eles não queriam ir para esse lugar. Pedro chama de Tártaro, que foi traduzido, né? As traduções colocam poço profundo, não é qualquer poço, não. É um local que não dá para sair. O demônio não tem poder de sair disso. Né? E só Deus é que tem a chave desse poço. Aí é importante isso. Deus é que tem a chave disso. E eles não querem ir para esse local. Isso é aqui na terra, né? Perturbando o homem. É assim. E é assim, a gente não entende, não sabe nada, né? O que se passa, né? Tem uma realidade, mas o demônio, ele sempre prazer em incorporar, né? Tem animais, às vezes, a questão da possibilidade. E em pessoas, eles gostam disso. Né? Tem como explicar o porquê dessa questão, né? De controlar a mente das pessoas, de controlar o ser humano. Podemos projetar várias coisas. E eles pedem encarecidamente. Você, tem misericórdia de nós. Por favor, Senhor, não nos mande para o abismo. Não nos atormente agora. Tenha pena, tenha compaixão de nós. Não é o nosso tempo. Deixa isso para o juízo final. Deixa isso para aquele dia. Mas não agora. Aí Jesus entendeu o que ele fez. Deus atendeu o pedido, né, dos demônios, dos espíritos malignos que estavam naquele homem. O que é que vocês querem? Nos mande para aquela manada de porcos. Interessante que ele não queria ficar flutuando, não. Sabe? Ele queria ficar. O negócio deles é ficar incorporado. A gente não sabe, né? Assim, esse Deus não quer isso. Jesus manda eles dentro dos corpos. E aí Jesus dá ordem e manda que ele vá para os corpos. Mande que nós entremos, manda-nos para os corpos para que entremos neles. Eles têm assim, incorporação, né? E aí Jesus permitiu. Ele diz aqui que saindo do homem, né? Os espíritos imundos, eles entraram nos corpos, na manada de corpos. Eram cerca de 12 mil corpos. Será que eu. Como é que é isso, né? O ser humano, a gente sabe, não é o espírito, né? O espírito, a palavra espírito no hebraico é a mesma palavra Deus. Não sabe disso? É a mesma palavra Deus. É a mesma palavra. Só que no português nós temos a opção de dar espírito. Já no hebraico não. Aí vai do contexto. É como se o espírito fala se fosse dentro, né? Se fosse algo dentro, né? Mas são seres pessoais, são seres, né? Conscientes, são seres com vontade. E eles tomam formas, exemplo, eles tomam formas. São invisíveis. Né? Mesmo bem interessante, é invisível, você sente. Você apana a mão, começa a ter você. Já não há. Né? Mas você não enxerga. E o ar toma qualquer espaço, né? O ar vai para qualquer canto. Né? E eles, como vendo, né? Eles vão dizendo, né? Nos corpos. Só que os corpos ficam loucos lá, ficam fora de si os corpos e acabam se precipitando e despenhadeira abaixo, como diz a palavra de Deus. E os corpos morrem afogados. Eu não ligo do demônio. Essa é a ideia.
Eles não contavam com isso, né? Os povos não foram deu certo, né? O demônio dos povos. E os povos viveram. E a palavra diz que os porqueiros ficaram assim, aterrorizados, tiveram grande prejuízo. Isso aí, né? Perderam ali 2.000 povos, ficaram ali aterrorizados, fugiram, correram com aquela cena, coisa ali, né? Eles correram. E saíram dizendo o fato que havia ocorrido. E é interessante, irmãos, que ao invés de eles ficarem felizes, né, com a libertação do homem, que o homem tem dado muito trabalho, né, que morava ali naquela terra, eles não quiseram saber disso. E a comunidade, os gerazenos não quiseram. Pediram para que Jesus fosse embora. Talvez achando que se tratasse de um feiticeiro, de alguém perigoso, mais perigoso do que o endemoniado. Eles não aceitaram, mandaram que Jesus saísse de lá. Ficaram com medo de Jesus. E eles viram um endemoniado perfeito. Pessoas, sabe? Só Deus para libertar a pessoa, né? Ou dar o poder de psiquiatra. Talvez esse homem está lá, perfeito isso, vestido. Ele pediu para ser um discípulo de Jesus. Mas o Senhor achou por bem que ele não seguisse, mas que ele fosse, voltasse para a inteira dele, para a família dele. E contar o grande feito que Deus havia feito. Testemunho dele, né? Para com os familiares. Como será que os familiares receberam esse homem? Né? Que foi, né? O impacto que chegou, tem juízo perfeito. Um homem que se colocava com pedras, que avançava em cima das pessoas, que morava em cemitério, ferrava, sujo, nu, de repente aparece perfeito. O poder de Deus. Deus é mesmo. São criaturas dele. E ele obedeceu a Jesus e passou a proclamar o que Jesus fizera por ele. E a admiração de Cristo foi, de fato, crescendo. Então, nós vemos aqui, irmão, nós vemos aqui, né, nós vemos aqui, uma pessoa isolada, né, que ninguém quer contar. Tem muita gente assim que tem que contar. Você violento, né, assassino, serial killer. Né? Ninguém quer chegar junto com esses loucos aí que podem trazer uma ameaça. Tem gente que fica isolado. Né? Mas o texto mostra que Cristo, ele libera. Cristo, ele tem o poder das formas. E ele veio para libertar o mundo. Ele veio para quebrar essas formas. Então, não pense que só era o demoniado que estava ali. Você foi um. Talvez não nesse nível, mas alguém que serviu ao diabo. E quantos aí continuam servindo ao diabo? Porque algum, né? Muitos seres humanos, o diabo tem um limite, né? Então, mas domina. Não chega a tanto como chegou no caso desse pobre que estava aqui. E tantos outros. Tem um caso de um jovem epilético, era uma epilepsia, que era o demônio de Jesus de perto, um jovem epilético, que era um demônio que ele tinha ataques suicidas. Jesus também tinha um demônio daquele menino. E aí, meus irmãos, devemos louvar a Deus por isso, pelos atos passados, né? Veja que tem um salmo que diz que Deus deve ser louvado pelos seus atos passados. Nós continuamos a louvar esse Deus, que continua ainda libertando. Deus ainda continua libertando pessoas que ainda se encontram, né, sobre a triste realidade de ser dominada pelo demônio. E você tem feito de fato isso aqui? Você tem crido em Deus? Esse relato aqui causa reverência a você, uma vida reverente a Deus, causa temor a você, a Deus, que domina sobre todas as coisas, traz a você a conscientização de que há o mal, e nós lidamos com esse mal. E precisamos, de fato, da proteção divina sobre as potestades do mal. Paulo diz que nós não estamos aqui para lutar. Nossa luta não é material, física. Nossa luta é espiritual. Contra principais potestades.
É tão triste, né, quando a gente fica se envolvendo com brigas triviais e até se auto-prejudicando por questões mínimas, enquanto o nosso inimigo é o diabo, o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Apocalipse, no capítulo 12, diz que ele arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu e a criou para a terra. Com muito ódio, com muita ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo tem ira, ele odeia a criação de Deus, ele odeia o ser humano, ele quer destruir o ser humano, ele odeia a sua alma. Entende só? Mas a sua alma pertence a quem? A quem você pertence? Você é morada de quem? Morada do diabo? Morada de Deus? Óbvio, nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus aqui. Então, eu fico feliz de ter essa narrativa. Nós não presenciamos isso aqui, né? Tivemos esse privilégio de estar com Jesus, né, físico do nosso lado. Mas nós temos o privilégio de crer nesse Jesus, sem, não vendo ele, mas de crer. A nossa aula aqui na escola dominical sobre fé. Essa fé que a gente tem que manter. Jesus que a gente não viu. Aí ele fez. Vocês não viram, mas acreditam. Não viram, mas obedecem. Então veja que nós estamos numa posição muito privilegiada. Crendo nesse Cristo que nos libertou e nos chama para servir. E eu pode ficar em nada. Nem anjos, nem principados, nem potestade pode, né, se separar de Deus. Pode mudar o que Deus determinou. E bom para a tua vida. Então, como esse homem aqui que foi anunciar tudo que o Senhor fez com ele, continuemos a fazer o mesmo. Continuemos a anunciar e falar desse Deus que teve compaixão de nós. Como teve aqui, ó. Diz que ele saiu, vai, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de nós. E aí ele começou a proclamar. E não deixemos de proclamar as verdades de Cristo. Qual é o objetivo dessa igreja aqui? É a glória de Deus, em primeiro lugar, proclamar essas verdades. Continuar proclamando elas. Pedro diz, né, que nós somos sacerdote real, né? Propriedade exclusiva de Deus, povo que o Senhor tirou das trevas e trouxe para a luz com que objetivo? Com a finalidade de anunciar a sua salvação aos perdidos. E como o endemoniado, a versão na de Catara, né? Catara, essa discussão. A tradução melhor, Catara ou Geraseno? Mas como o demoniado, né? Geraseno, foi falar, a bênção que Deus deu a liberação, ele foi grato a Deus, proclamando, falando do poder de Cristo na vida da misericórdia. Você também tem como Geraseno continuar falando da misericórdia. E o Geraseno está na situação máxima, mas nós também pertencemos ao final. Deus os libertou. Paulo não era endemoniado, era um apóstolo Paulo. Você veja que era um homem com as faculdades mentais, lugar, inteligente, poliglota, religioso, doutor da lei, admirado, mas ele disse que ele estava sob a serviço de Satanás. Ele passava em impunidade, ele negava a Cristo, ele perseguia a igreja. Paulo era um tipo de endemoniado, pior do que o tipo de Gadara. Por quê? Quer dizer, coitado, o de Gadara ele fazia mal a si mesmo, e quem desse cara com ele não dá mais sorte. Né? Alguém que usasse no caminho daquele louco ali podia levar uma pizza, né? Podia acontecer. Mas ele não lutava contra a pecado. Ele não tinha nada doutrinário. Ele não perseguia. Era alguém que fazia mais mal ali. Mas Paulo não. Paulo ele fazia mal. Ele era pior do que o demônio de Gadara. Você pensa assim, coitado, você vê uns loucos aí que você até decide que é demônio. Né? Mas muitas vezes, o seu marido que não é crente, é exemplo, né?
é pior do que o louco. Que luta contra o evangelho, que blasfema contra Jesus, que persegue quem está seguindo a Deus, que testemunha de Jeová que está de porta em porta, negando a divindade de Cristo. Não é? Um muçulmano que persegue o cristão, prende, tortura, é pior do que um doido aí que está com a barra lá no chão, de tudo. Pior. Prestando mais serviço a Satanás, porque Satanás ele é mais contente na área da intelectualidade. Destruir o evangelho, destruindo as convicções. Onde ele quer mais atuar, não é fazer a pessoa babar. Ficar sem isso aí, porque até a discussão que existe as classes de demônio, tem que ter demônios que são inferiores, nessa esfera, de desfigurar a pessoa, mas não passa disso. Tem aqueles que são os mais perigosos, que são os demônios ideológicos, que atuam nas faculdades, no academicismo, na literatura, né? Tornando as pessoas céticas, apóstatas na religião. Imagina, uma pessoa religiosa, como Paulo era, mas era servo de Satanás. Um Bíblia na mão, mas essa pessoa é pior do que a demônio. Que está ali distorcendo a palavra de Deus, que está ali, né, desviando as pessoas do caminho certo. Essa pessoa é pior. Aí se achando melhor do que o endemoniado, né? Se achando melhor que ele não é doido, né? Mas aos olhos de Deus ele é nocivo para o povo que é aquele endemoniado. Coitado, pegou o marido. O demônio, né, destruiu a saúde mental dele. Esses são os piores, gente. Eles você tem que ter discernimento. Outras pessoas que vivem aí, distorcendo a palavra de Deus, passando até por dentro, distorcendo a palavra de Deus. Esse tipo de demoniado, é endemoniado, Satanás. E a Bíblia trata herege, falso profeta, como filho do diabo. Não trata como qualquer pessoa, não. Os falsos mestres, eles obedecem ao demônio. Os falsos mestres, né? Você veja lá que Paulo diz assim, abram aí, Timóteo, segunda Epístola de Timóteo, é 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim, 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, alguns apostaram da fé, porque apostaram por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então tem muita gente que aposta, que são apostas no nosso meio, sabe? Não, né? É porque ela obedece ao diabo, o diabo que instituiu ela. O diabo que instituiu ela, a doutrina falsa. Você não viu nada, você não está vendo um demônio, né? Do chifre, um rabinho, dentro da mão. Você não está vendo nada disso. Mas aquela pessoa que fica na igreja, distorcendo a doutrina, criando novas doutrinas, dividindo o corpo de Cristo, ela faz isso porque ela obedece ao diabo, ela serve o diabo ali na igreja. Ela, ela está absorvendo o ensinamento do demônio, não é Deus, é demônio. Então, dentro desse negócio, essas interpretações, e sua interpretação não ser uma simples interpretação, você doutrina do demônio. E qualquer palavra que escolhe da sã doutrina, da fé, clara, não é uma questão de interpretação, é questão de ser ensino de demônio. E Paulo deixa muito claro isso aqui. Então, os piores endemoniados não são os loucos barris, né? Que estão sem raciocínio. Essas pessoas. Você até um sincero. Está todo mundo querendo tirar você da verdadeira fé. Para você da sã doutrina. Então, que o Senhor, é aquele que nos libertou, tenha misericórdia de nós e que possamos estar firmes, firmes, né? No poder de Deus e na salvação de Deus.